E aí pessoal, salve, professor Sauer aqui. Eu vou te mostrar como é que você vai instalar seu ambiente de desenvolvimento para você programar aí em Python e começar a fazer seus primeiros projetos. Vem cá comigo, eu estou nessa minha telinha aqui que vai nos guiar do que vai ser necessário aí para fazer essa configuração. Nós vamos precisar de duas coisas, pessoal. Nós vamos precisar de instalar aí o Python na nossa máquina e instalar aí o Visual Studio Code, tá certo? O Python, né, para você fazer seus programas em Python, é necessário que você tenha o Python aí instalado, né? Seja no Windows que você esteja usando, no Linux ou no Mac. E o Visual Studio Code, ele vai ser necessário aí para você escrever seus códigos, tá? Eu sempre faço a analogia que o Visual Studio Code seria o nosso Word aí para edição de texto. Só que o Visual Studio Code ele vai permitir que você escreva seus códigos em Python. O Visual Studio Code ele é extremamente utilizado aí por programadores ao redor do mundo porque ele suporta diversas linguagens de programação. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar a instalar o Python primeiro. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos baixar o Python do site, tá? Temos que ter algumas atenções aqui na hora de fazer a instalação do mesmo. Fizemos as instalações, nós vamos fazer os devidos testes, tá? Nós vamos testar se o Python está funcionando e vamos verificar se a versão do Python está correta. Depois nós vamos partir aqui para o nosso Visual Studio Code. Também nós vamos baixar aí do site oficial, né? Temos uma tarefa bem interessante aqui, que são as extensões. Daqui a pouquinho explico de uma forma melhor o que são as extensões, como é que você utiliza, como é que você instala, desinstala. E vamos aí para os primeiros passos aí, né, e os testes do Visual Studio Code. Nós vamos criar um programa básico para ver se o Visual Studio está rodando e configurado direitinho para rodar programas do Python e vamos aprender a como é que se navega de uma forma básica para que você consiga aí dar seus primeiros passos, tá certo? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso laboratório. Então, estou aqui no meu Windows. O que nós vamos precisar fazer? Primeira coisa, nós vamos baixar o Python, instalar o Python e vamos depois baixar o nosso editor de código, o VS Studio Code, e configurá-lo. Então, estou aqui no meu Google Chrome, né? Abri o Chrome aqui. Na barra de pesquisa, vou digitar aqui Python. Só isso. Pessoal, o primeiro retorno do Google aqui, ó, é onde vai estar escrito aqui, ó, download Python. Então, vai ser nesse link aqui que você vai clicar para fazer o download do Python. Ele vai abrir o site python.org aqui, tá certo? E já vai verificar que eu estou usando aqui o meu Windows e vai ter um botãozinho aqui para eu baixar o Python. O que eu vou fazer? Apenas clicar nesse botão, tá? Eu vou baixar o Python aqui no meu C2 pontos, a pastinha Python, onde ficam os meus projetos, das aulas, e vou mandar salvar. Ok, salvei. O mesmo já foi baixado. Vamos entrar aqui na pasta aqui, ó. Vou lá em C2 pontos. Python. Olha aqui que legal. O Python já está aqui baixado, né? É um arquivo de mais ou menos de 25 megas. Então, eu vou clicar sobre ele e pressionar o botão direito do mouse e vou mandar executar como administrador. É importantíssimo que você execute esse passo como administrador, tá certo? Para que o Python aí seja instalado da forma correta aí no seu computador. Executei como administrador, né? Eu vou permitir que o aplicativo faça alteração no Windows. Para mim, essa tela aqui que vai aparecer é a principal tela aqui, é a tela que vocês mais têm que prestar atenção. Por quê? Porque nós vamos ter que marcar essas duas opções aqui. Se nós não marcarmos essas duas opções, depois vocês podem ter problemas aí na hora de rodar o Python adequadamente. Então, eu marco a primeira opção, marco a segunda opção e mando clicar em instalar. Demora um pouquinho mesmo, tá? Algumas máquinas um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento, mas é normal. Vamos esperar acabar aqui. Se você recebeu essa mensagem, tá? Que a configuração foi feita com sucesso, quer dizer que o Python foi instalado no seu Windows aí, tá? Seja o Windows 10, o Windows 11 ou outro Windows qualquer. Vamos clicar aqui no botão fechar. Então, aparentemente, o nosso Python está instalado no Windows. Como é que eu vou verificar? Como é que verificaremos se o Python realmente está instalado aí no Windows? No botão iniciar aqui, eu vou digitar aqui, ó, CMD.
ele vai aparecer aqui para mim um prompt aqui de comando, pessoal. Tá vendo? Então você pode executar aqui esse prompt de comando que ele vai abrir uma tela preta, né? Que vai ser a tela que o Windows recebe comandos aí do usuário. Vou sair aqui e vou fazer o processo novamente. CMD. Cliquei aqui no prompt de comando, então vai aparecer essa telinha preta aqui pra gente. Esse cursor piscando quer dizer o seguinte, ó, o Windows está falando assim para você. Pode digitar algum comando que eu vou ver se esse comando ele está aqui configurado da forma correta. Então eu vou digitar aqui o comando Python, ok? Se der ok aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó, 3 sinaizinhos de maior. Isso quer dizer que o Python foi instalado aí na sua máquina. Tranquilamente, vocês podem ficar despreocupados, tá certo? Como é que eu saio aqui do meu Python aqui? Eu escrevo aqui o comando exit. Então é o seguinte, escrevi Python aqui no prompt de comando. Deu certo, apareceu essas 3 linhas para eu começar a digitar meus códigos. Beleza, o Python está instalado aí no seu computador. Se eu digitar aqui, ó, o comando exit, abrir e fechar parênteses, ele sai aqui e volta para o prompt do comando. Ah, professor, eu quero ver a versão do Python para ver se está certinha. Então eu vou dar o Python, né, escrever Python, espaço, tracinho, tracinho, version, tá certo? Version. Dei ok. Ele está me informando aqui que a versão do Python atual é a 3.12.5, tá? Mas só de eu ter dado aqui o Python aqui em cima aqui, ele me traz aqui a versão aqui também, né? Não tem problema se eu der só esse comando aqui não. Bom, a primeira parte está ok, o Python está instalado, né? Seu computador já está preparado para receber aí seus programas em Python. Qual que vai ser a nossa segunda atividade aqui? Eu vou voltar aqui no meu Google. Vou digitar aqui, ó, pesquisar VS Code. É importante que vocês digitem isso aqui, pessoal. VS Code. Dei um Enter aqui. Beleza. Vai ser o primeiro link também que nós vamos aí clicar, ok? Cliquei aqui no link. Beleza. Ele vai me trazer aqui a página de download. Se você estiver utilizando o sistema Windows, você vai clicar nesse botãozinho. No Linux, num desses dois botões. E no macOS nesse botãozinho. No Linux ele apareceu 2 botões porque existem Linux que o instalador tem esta extensão .rpm, né? E existem outros Linux como Ubuntu, Debian e derivados que tem o instalador com uma extensão .deb, tá certo? Como estou aqui no meu Windows, eu vou aqui fazer a instalação aqui, clicar nesse botãozinho aqui, perfeito? Cliquei no botão, ele vai começar aí e vai iniciar o download aqui. Eu vou baixar o mesmo na mesma pasta. Baixei o mesmo, vou abrir a pastinha aqui. Ele está aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou clicar sobre o instalador, botão direito e vou executar como administrador. Vou clicar no botãozinho aqui para permitir que o aplicativo faça alterações. Ele vai abrir a tela aqui para a gente. Eu vou aceitar aqui os termos de contrato, tá certo? Se eu não aceitar, ele não habilita o botão próximo, né? Se eu deixar aqui, eu não aceito, o botão próximo vai estar desativado. Então, clico aqui em aceitar, próximo, né? Eu escolho aqui o local onde que eu vou instalar o Visual Studio Code. Eu vou deixar aqui no padrão aqui mesmo. Clicar em próximo, próximo, deixar o mesmo nome. Aqui é interessante a gente fazer o seguinte, ó. A gente marcar todas essas opções para que o Visual Studio Code seja instalado corretamente, completinho aí na máquina de vocês. Cliquei aqui em próximo e mando instalar. Beleza, instalou. Eu posso já, né, marcar o botãozinho aqui para iniciar o Visual Studio Code e é isso que eu vou fazer, tá certo? Deixar marcado aqui. Então o Visual Studio Code aqui vai estar instalado aqui da forma correta aqui. Então ele vai abrir aqui algumas questões relacionadas à segurança do Windows, você manda permitir, ok? Ele vai abrir alguns pop-ups no canto inferior direito, você pode mandar fechar. Primeira vez que você for executar, ele vai abrir essa janelinha aqui, você desmarca aqui essa questão de novos lançamentos, beleza? Manda fechar aqui.
Bom, esse aqui é o Visual Studio Code, pessoal. Esse aqui vai ser a sua IDE que você vai utilizar aí para fazer seus projetos. No canto esquerdo aqui, eu tenho uma barra de componentes aqui, né, de recursos aqui, tá certo? Cada componente aqui faz e executa alguma atividade aqui, alguma tarefa. Então, como um componente aqui, que são componentes de blocos aqui, que são as extensões. O que é isso? Extensões são programas, né, adicionais do Visual Studio Code que te ajudam aí a configurar o Visual Studio Code da melhor forma possível para a sua linguagem de programação, né, e para seu ambiente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos instalar algumas extensões necessárias aí para que você consiga programar em Python aí ou em outras linguagens da melhor forma possível. Se você perceber, nosso Visual Studio Code está aqui em inglês, ok? Então nós vamos baixar aí a extensão para transformá-lo aí em português. Se você deseja, né, permanecer com o mesmo inglês, não tem problema não. Então, se você clicar aqui em extensão, ele vai abrir essa barra de extensões aqui e vai me trazer aqui as extensões minhas que estão instaladas e as recomendadas, tá? Qual que é a extensão que nós vamos baixar aqui para traduzir o Visual Studio Code em português, né? Vocês vão digitar aqui na barra de pesquisa português. Então, essa primeira extensão que ele vai trazer aqui para vocês vai ser a extensão que nós vamos clicar aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, é um pacote aqui para linguagem, né, o idioma português. Então, basta clicarmos aí no botãozinho Install que a extensão vai ser instalada. Então, ele vai abrir um balãozinho aqui, eu vou clicar aqui, né, em alterar o idioma e restartar. Vou clicar no botão, ele fechou e abriu e o nosso Visual Studio Code já está aqui em português. Beleza? Qual que é a outra extensão que nós vamos precisar? Vamos voltar aqui em extensão. Nós vamos precisar aqui, ó, do Python. Eu já tenho algumas instaladas aqui, mas vocês vão precisar aqui, ó, dessa primeira extensão aqui, Python, tá certo? Vai aparecer aqui o botão para vocês instalar. O meu, como já está instalado, ele apareceu para desinstalar, mas vocês vão clicar aqui no botão instalar para instalar aí o Python, tá certo? Outra que nós vamos precisar é o Jupyter, que é o Jupyter Notebook, né? Que é uma outra forma de você programar aí em Python, né? Você vai criar cadernos de notas aí, cadernos de código, que vai deixar seu código mais interessante. O meu Jupyter aqui também já está instalado, né? Mas vai aparecer para você também o botão instalar. Vocês vão apenas instalar aí o Jupyter, tá certo? Beleza. O que mais, professor? Tem uma super interessante. Eu vou colocar aqui, ó, Intel com 2 L's, tá? Vou mandar pesquisar aqui nas extensões Intel. Ele vai aparecer para mim essa extensão aqui, ó, Intel Code. O que é isso? Essa extensão é super legal porque ela possibilita que, enquanto você começa a digitar algo no seu Visual Studio Code, né, essa extensão ela vai preenchendo aí, ela vai sugerindo, né, os comandos que você vai digitar. Então, é uma extensão super utilizada. A minha também já está instalada aqui, tá? Vocês vão clicar aqui no botão instalar, deve aparecer um botão instalar aqui para vocês. É só instalar a extensão. Bom, essas são as básicas, mas tem outras extensões que vai deixar aí seu Visual Studio mais bonito e mais agradável. Tem uma extensão bem peculiar chamada de Drácula. Tá vendo? Que essa primeira aqui que vai aparecer. Ela vai deixar aí, é um tema, né, que vai alterar aí as cores, né, a disposição aí do seu Visual Studio e vai deixar ele mais bonitinho aí. Eu gosto muito de instalar esse tema, tá? Temos vários temas, esse é o meu preferido, mas você pode pesquisar outros temas. Se você colocar aqui theme aqui nas extensões, vai aparecer muitos diversos temas aqui super interessantes. Eu gosto dessa Drácula aqui que eu acho bem interessante, tá certo? Qual que é uma outra que nós vamos precisar? A outra chama Rainbow CSV, tá? Para que serve isso? Bom, em programação a gente utiliza muito arquivos padronizados, CSV,
tá? E essa extensão ela permite aí, né, ela gera cores aí e delimitadores aí nos seus arquivos CSV. Então é bem interessante você instalá-la, né, para que nos projetos onde você utilizar arquivos CSV para leitura ou para escrita, você consiga abrir esses arquivos de uma forma mais legível aí no seu Visual Studio Code. Acabou, professor? Não, não acabou não. Tem uma chamada VS Code-PDF, que é essa primeirazinha aqui, ó, tá certo? VS Code-PDF. Bom, o que essa extensão faz? Vamos clicar nela aqui. Ela permite abrir arquivos PDF aqui dentro do Visual Studio Code, igual o exemplo que está demonstrando também. É importante a gente fazer isso porque tem alguns projetos que você pode aí gerar arquivos PDF, né? Então, em vez de você ter que abrir o arquivo PDF fora do Visual Studio Code, você consegue fazer o mesmo aqui. E a última aqui, nós vamos digitar aqui Excel. Nós vamos clicar aqui no primeiro link, tá? Que é esse Excel Viewer. O que é essa extensão? Vai permitir também que você visualize arquivos do tipo Excel aí dentro do seu Visual Studio Code. Basta aí também instalar essa extensão. Bom, do ponto de vista de extensão, está ok, eu vou fechar aqui. Então, meu Visual Studio Code está aí pronto aí para a gente começar a programar. Vamos lá. No canto direito aqui, eu tenho minha paleta de componentes. Na parte superior, eu tenho meu menu de opções. E nessa parte aqui, eu tenho a minha parte onde eu consigo aí escrever os meus códigos, tá certo? Então vai ser aqui que nós vamos escrever os nossos códigos do Visual Studio Code, beleza? Então, como é que nós vamos criar um projeto? Como é que nós vamos abrir um projeto? Como é que se dá os primeiros passos aqui com o Visual Studio Code? Bom, eu venho aqui em arquivo, eu consigo aqui abrir um novo arquivo, tá? Ou eu consigo... Bom, se eu vier aqui em arquivo, eu tenho as opções aqui de criar um novo arquivo e eu tenho as opções aqui de abrir um arquivo ou projeto. Então, essa opção aqui é para você abrir arquivos ou projetos e essa opção aqui é para criar novos projetos. Então, você criar, né? Essa aqui é para você criar e essa opção de baixo aqui é para você abrir projetos, tá certo? Então, são essas duas partes aqui. O que nós vamos fazer? Como nós não temos um projeto ainda aberto, vamos criar um novo arquivo. Então, ele vai abrir aqui uma caixa aqui de opções aqui. Então, é nesse campo aqui que a gente vai falar qual que é o nome do arquivo que vocês desejam criar. Bom, então vamos lá, deixa eu repetir aqui. Novo arquivo. Vou criar um arquivo aqui como teste.py. PY, tá? É a extensão de arquivos de programas em Python. Então, sempre que eu vou criar, que você for criar aí um programa em Python, você tem que colocar essa extensão aqui. Beleza, ele vai me falar onde que você quer salvar seu arquivo. Eu vou lá em C2 pontos, pastinha Python, você pode salvar em qualquer outro lugar. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Laboratório. Então, cliquei aqui, beleza. Está aqui, ó, o nosso teste.py, né? Eu mandei criar um novo arquivo e é nessa área aqui que eu vou conseguir aqui escrever os meus códigos. Percebam vocês que o Visual Studio Code ele numera aí as linhas, tá certo? Então, em Python, eu posso ir escrevendo aqui os comandos. Olá, sou o professor Sauer, tá? E eu posso ir digitando os comandos aqui, 12 mais 8, por exemplo. Opa. E ele vai aí numerando as linhas aqui para mim. Ok? Por que ele faz isso? Porque no Visual Studio Code, quando você for rodar um programa, né, e se deparar com algum erro, na saída do programa, ele vai falar onde é que o erro está baseado na linha.
ele vai falar o seguinte, por exemplo, eu tenho um erro aqui na linha 2, ele vai falar o seguinte, ó, ocorreu o erro na linha 2. Então, como o Visual Studio Code ele está numerado, fica fácil aqui para vocês aqui navegarem pelo mesmo. Bom, essa minha área aqui é a minha área do nosso código. E como é que eu vou rodar um programa em Python, tá certo? Lembrando aqui, relembrando, os programas em Python, eles rodam aqui de cima para baixo, né? Ou seja, da primeira linha até a última linha de forma sequencial. Então ele vai rodar esse comando aqui primeiro, depois ele roda esse segundo comando aqui. Se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui de play, como é a primeira vez que eu estou rodando, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim e vai falar para você selecionar o interpretador do Python, tá? Por isso que é importante você instalar o Python primeiro para depois instalar aqui o Visual Studio Code. Então, cliquei aqui, ele já vai me trazer aqui, ó, o Python, porque ele já está instalado aqui, ó. Beleza. Vamos rodar aqui novamente? Rodei aqui novamente, olha que legal. Não sei se vocês perceberam, mas ele deixou a área de código aqui e abriu uma outra área aqui, que é chamada de área de terminal. Sempre que eu rodar um programa em Python, ele vai abrir essa área aqui para mim e vai me trazer a saída do meu programa, tá? O que esse meu programa aqui faz? O comando print, ele imprime algo na minha tela. Então ele está imprimindo aqui, olá, sou o professor Sauer, e está imprimindo aqui uma operação matemática aqui de 12 mais 8. Então, qual que foi a saída aqui dele? Ele imprimiu aqui, olá, sou o professor Sauer, e imprimiu aqui para a gente o 20, tá certo? Então, sempre nessa área de terminal aqui, é onde que vocês vão verificar, né, a saída, o que está acontecendo com o seu programa depois que vocês rodarem o mesmo aqui. Então você pode fechá-lo aqui. Então toda vez que você rodar o programa, ele vai abrir aqui para vocês. Vocês podem aumentar ou diminuir o terminal aqui, podem mantê-lo fechado. E se você quiser sempre ver o terminal aqui, ó, vocês vão vir aqui no menu ver terminal, tá certo? Ou clicar aqui no Ctrl aspas simples. Ele vai abrir e fechar aqui para a gente. Ok? Bom, então, pessoal, tem uma outra coisa aqui que a gente precisa falar, que é o seguinte, eu vou fechar esse comando aqui, teste. Então, meu Visual Studio Code está sem nenhum projeto aqui. Sempre que vocês criarem um novo projeto em Python, é interessantíssimo vocês definirem uma pasta padrão aí para esse projeto. Ok? Por quê? Porque você pode vir aqui, ó, mandar abrir pasta. Se você mandar abrir a pasta, então todos os arquivos desse projeto seu, né, de uma pasta de laboratório, por exemplo, que foi o projeto que nós criamos aqui, vão estar exibidos lá. Vamos fazer isso? Arquivo, abrir pasta. Ele vai me pedir aqui qual que é a pasta que eu quero abrir, né? Então eu posso vir aqui em C2 pontos, por exemplo, vou lá em Python e vou clicar aqui na pasta laboratório. Cliquei aqui. Olha que legal. Ele abriu aqui para mim um explorador, ou seja, tudo que tiver dentro dessa pasta laboratório, ele vai exibir os códigos aqui para a gente, tá certo? Então, eu posso ocultar aqui o explorador ou posso deixar o mesmo aberto. Se eu clicar duas vezes no teste.py, olha que legal, tá? O nosso programinha está aqui. Ah, professor, quero criar um outro arquivo Python aqui, né, que vai ser parte desse projeto de laboratório. Não tem problema, você vem aqui, né, no explorador, botão direito, novo arquivo. Vou colocar aqui, ó. Vou criar programa 2.py. Beleza. Olha que interessante, tá? E aqui eu posso escrevendo o meu código em Python. Olá. Vamos rodar? Rodei aqui. A saída dele aqui, ó lá. Como é que eu trato o erro? Vamos lá. Sempre que eu digito um texto dentro do comando print, ele tem que estar entre aspas duplas. Se eu esquecer de umas aspas duplas, primeiro que ele vai sublinhar onde está o erro e vai deixar uma das partes aqui em vermelho. Então essa é a primeira coisa que você vai olhar no seu código. Você, opa, tem sublinhado? Tem algum erro aí. Se você não perceber isso, tá? Mandar rodar o código, ele vai falar aqui, ó, que
tem um erro de sintaxe e vai falar onde é que foi detectado. Olha que legal. Foi detectado na linha 1, óbvio. Nosso programa só tem uma linha aqui, né? Mas ele detecta aí qual que é a linha aproximada que o erro se encontra. Então, eu vindo aqui, colocando as aspas duplas e rodando novamente, tá aí o nosso olá. Tá certo? Então, eu posso ocultar aqui o explorador ou mostrar aqui. E se eu vier aqui lá no meu Explorer e entrar aqui na minha pasta laboratório, os arquivos aqui do meu Python já estarão aqui. É interessante ou não é? Super legal, não é isso? Outro fato interessante é o seguinte, como nós marcamos todas as opções lá na instalação do Visual Studio Code, se você vier aqui em mais opções com o botão direito, você pode abrir aqui um arquivo com o Code, com o Visual Studio Code, tá? Então, vamos fechar nosso Visual Studio Code aqui. Botão direito no mouse, mostrar mais opções, abrir com Code. Ele já vai abrir aqui, a pasta do seu projeto, tá certo? Bom, com esses passos, com essas instruções, a gente já consegue aí, né, partir aí para desenvolver os nossos projetos utilizando o Python. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.